Bom, eu vou abrir, então, aí a Sabrina e a Letícia, a gente já vai conversando a respeito do trabalho de vocês, tá? Tá. Eu estava dando uma olhada que vocês fizeram agora, aqui. Tá bem interessante, tá, o trabalho de vocês. Estava dando uma olhadinha na questão da disposição, ficou bem interessante. Vocês fizeram a rampa que eu falei aqui, né? Eu tinha comentado com vocês de acesso, ficou bom, ficou bem legal, conseguiram deixar os patamares, ter descanso, bonitinho, tudo ficou perfeito, tá ótimo. Olhando aqui no meio também, na toda a parte do interior aqui também, para mim, tá bem distribuído, bem elaborado. A leitura do projeto tá boa, tá? Não tem nada confuso aqui, da gente olhar alguma coisa e acabar não entendendo o que vocês fizeram. Tá bem explicadinho, as setas, aonde sobe, onde desce e tal. Tá bem interessante, tá? Uma coisinha que eu queria só perguntar para vocês, que acho que eu não sei, talvez eu não tenha entendido. Aqui em cima a gente tem a Avenida da República, né, que tem o nível 0, que é o nosso ponto mais alto que a gente está colocando. Aí, no decorrer aqui dele, no normal lá, essa rua, ela é plana na parte de cima. Aí vocês têm aqui 1 metro de desnível, depois tem mais 1 metro, e depois tem mais 1 metro de desnível na calçada. Eu não entendi o porquê disso que vocês fizeram. A única coisa que ficou meio vaga, que eu não entendi. É que eu tentei fazer o perfil da calçada pegando lá na curva de nível que tava no terreno. Aí eu não sei se eu não tenho certeza. Mas desse jeito encontrou com a rua de baixo. Que lá parece que ela tá toda com -3. Se você ver nas fotos lá no final depois, ela encontrou. Tem algumas coisinhas, acho que naquele levantamento lá que estão um pouquinho falha. Que foi feito Então, aqui, é que a que gente eu tentei pegou. fazer o perfil seguindo as curvas de nível lá, onde tá beirando a calçada. Entendi, Letícia. Mas faz o seguinte, deixa zerado aqui, tá? Tá. Mantém a calçada aqui no nível dessa rua aqui zerado, e depois ela vai caindo com o próprio perfil do terreno, que da rua, ela vai caindo normal, tá? A única coisa que eu tenho para colocar aqui nessa planta, tá bem ilustrado, tá bem interessante mesmo, ficou bem legal a distribuição que vocês fizeram, tudo bonitinho, tá? Aqui vocês fizeram uma colocação dos níveis, né? Legal, deixa eu ver a outra aqui. A parte de cima, a parte da cobertura. Tranquilo. Tá com as escalas de 1 para 100, ótimo. Aí tem aqui os cortes. A única coisa que eu não estava entendendo era justamente isso, que a gente colocando, mantendo no 0 aqui em cima, aí você resolve isso, tá? Colocar uma escala gráfica aqui de uma pessoazinha aqui em cima, ótimo. Eu acho que para mim tá tranquilo, tá? Aí agora, se vocês quiserem deixar melhorar mais, seria mais a questão de alguns detalhezinhos, tá? Se vocês quisessem acrescentar alguma coisa, mas olhando aqui, tá dando para entender certinho, se colocar alguma informação, cobertura, estrutura metálica, algumas situações desse jeito assim, tá? Escala, ótimo. Deixa eu ver nas imagens aqui. O que vocês têm agora tempo que vocês possam talvez fazer é talvez trabalhar as imagens, né? Renderizar isso aí, alguma coisa que fica bem interessante. Detalhar talvez essa cobertura aqui, que acho que vocês vão fazer com estrutura metálica, né? Acredito eu. De repente detalhar isso aqui, deixar mais bonito, que vai só agregar o projeto de vocês. Tá? Eu acho que eu tenho para falar do projeto de vocês é isso. Tá? É só aquela parte acha lá. que desse jeito tá bom. Dá para entender tranquilamente. A leitura dele tá legal, que eu falei. A gente aproximando, que nem até no computador aqui para visualizar. Eu consigo ter a visualização de tudo. De repente, uma questão que eu acho que fica mais interessante. Os textos, nunca no meio do ambiente. Eu acho que fica mais legal se baixar esse texto e colocar ele em cima da linha, como se fosse a linha do contrapiso aqui. Tá? Eu acho que fica mais interessante do que no meio.
alguns níveis, ótimo. Se quiserem fazer a calçada, talvez para fora no corte, indicando qual rua que está nesse lado aqui, qual rua que está do outro lado, tá? Também é uma valoriza mais, que nem aqui. Tá? Faz o passeio aqui bonitinho, rua tal. Valoriza o projeto também. Tá bom? Está bem tranquilo de entender eles, se fizeram entender. Tá? Certo? Para trabalhar esses detalhezinhos aí mesmo. Opa, ficou tudo. Tá bom. Tá? O restante, para mim, olhando aqui assim, acho que tudo que foi passado para vocês fazerem lá, que eu falei, acho que a professora Sônia falou, acho que vocês fizeram. A Sônia falou de nessa escada aí da frente da entrada dos alunos. Fazer uma... É que eu esqueci de apagar o que eu tinha. Eu estava olhando aqui, eu vi aqui. A gente conversa pelo CAD. Aqui, cadê daqui? É na de cima. O que o senhor acha? O senhor acha interessante? Ai, caramba. Vocês estavam pensando em fazer uma arquibancada aqui, né? De repente, uma situação aconteça assim. Você tem uma escada que desce aqui e você tem um pátio coberto aqui, né? Então, aquela situação, o aluno chegou aqui, ele não quer ficar, sei lá, correndo difícil, mas digo, ficar conversando no espaço, uma coisa que ele tem até um espaço para sentar aqui, né? Vai acontecer alguma apresentaçãozinha de alguns alunos, alguma coisa mais simplesinha, tem um espaço, pode estar utilizando aqui. Pode até deixar só um espaço menorzinho aqui, se quiser, para a escada, aqui uns 2 metros, 2 metros para a escada, e fazer aqui bancada. Não vejo problema nisso também, não. Tá? Pode ser feito. Aí eles têm a visão para dentro do pátio também. Pode ser interessante. Tá? Ou deixa uma escada pequena aqui, deixa uma outra escada aqui no canto, ou deixa a escada no meio. Aí vocês analisem o que vocês acham mais interessante. Mas pode fazer aqui bancada assim, fica legal. Uma ideia boa. Tá. Bom? Mais alguma coisa? Vocês têm dúvida? Não, acho que era só isso mesmo. As minhas colocações são só essas. A gente está quase chegando na reta final da entrega, né? Então, o que a gente espera é que esteja mais ou menos nesse nível que está o de vocês, já pensando na questão da entrega, está tudo bem definido. Né? São só detalhezinhos para ir sendo feitos ajustes. Tá bom? Tá bom. O restante está tranquilo. Certo? Certo. Então é isso. Conversa rápida hoje. Tá bom? Obrigada. É só esse detalhezinho. Obrigada. Tá ótimo, tá bom? Tá bom, obrigado a vocês, meninas. Obrigada, boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite e tchau, tchau para vocês. Nádia, só avisa o Jonathan que o Jonathan hoje está com a Sônia de novo. Tá? Devido ao número de trabalhos que foram entregues para a gente fez a divisão. Aí eu fiquei com 6 grupos e a Sônia ficou com 5. Tá? Então, se eu atender mais ele ainda, eu vou ficar com 7 grupos e a Sônia acaba ficando só com 4. Então, o Jonathan é com a Sônia de novo. Bom. Boa noite, Jean. Tá? Só avisa ele para mim, então, fazendo um favor, Nádia. Bom. Então, vamos para um outro grupo, ver se eles estão aqui. Grupo do Matheus. O grupo do Matheus está aí? É só você, Matheus, ou não? Pode liberar o microfone, se quiser. É só você? Tá, é você... Aqui não tem. Deixa eu ver onde é que tem o nome de vocês aqui. Eu vou chamar elas aqui, vou ver se elas estão. Vê que a gente começar para não atrapalhar os outros aqui. Ou eu passo para você e depois você repassa para elas também. Deixa eu ver aqui. Tá, ver rapidinho aí, a gente já dá em começa. Depois do Matheus é a Meire. A Meire tá aí, ou o grupo dela tá aí também, ou não?
Deu certo, Matheus? Não responderam ainda não. Não, então eu vou passo para você, depois você repassa para elas. Tá. Bom? Bom. Tá aqui. Tá enxergando aí? Agora eu tô. Tá, beleza. Seguinte, Matheus. O projeto de vocês, tem as imagens, depois lá eu vou nas imagens. Deixa eu só aproximar aqui. Tá. Eu estava dando uma olhada com relação aos níveis que vocês trabalharam aqui. Ele está um pouquinho confuso. Tá? Só para você entender. O nível 0 está aqui, né? Que é o nível 100, que é considerado como está lá. Tá? Poderia ser o nosso nível 0. Então, a entrada dos alunos está aqui. Ok? Isso. Se a gente for analisar, isso aqui está caindo. Tá? Então, nessa distância que eu tenho aqui, ele já caiu um pouco. Se você vai fazer a entrada aqui, provavelmente isso aqui tem que ser uma rampa, ou ter escada e rampa, alguma jeito para você poder ter acesso. Sim. Tá? Você não consegue ter um acesso direto, reto, que nem está aqui. Esse espaço que a gente falou, todo o espaço da entrada dos alunos é um pátio coberto. Tá? A ilustração que vocês estão mostrando aqui, ele está totalmente fechado com parede. E não é assim. Tá? Isso aqui teria que ter só umas linhas externas aqui, mostrando que você tem um desnível, alguma coisa assim, e depois uma planta de cobertura, você colocar essa cobertura aqui. Pra indicar que está aberto, né? Sim, do jeito que está aqui, eu estou vendo parede chegando numa parede aqui. Tá? É isso que eu estou vendo. Aí dentro, por onde que eu entro aqui nessa sala, nessa parte de secretaria, diretoria, tudo? Tá? Não consigo ver um acesso, não consigo ver uma calçada. Se for aqui, um exemplo, não sei se é porque eu não consigo ver. Mas se for aqui, eu tenho que ter uma calçada que tem aqui, eu tenho uma porta, eu tenho que ter uma recepção pequenininha aqui. Né? Esse que ficou assim, a gente vai pôr a porta de correr, né? Porta, você tem que ter os acessos. Sim. Tem que mostrar a calçada que ela está vindo aqui para eu conseguir entender. O que é esse negocinho aqui de saúde? Aqui, ó. Então, que tava no programa de necessidade, né? Deve ser tipo um consultório quando alguém passar mal, né? Deve ser tipo uma enfermaria, né? Mas por que esse buraco aqui? Quero colocar uma passagem também pra entrada ali. Uma outra entrada ali. Mas encosta aqui e põe do lado de cá. Se você for fazer uma passagem daqui para cá. Sim, fica melhor. Não precisa deixar, porque aqui tá olhando, aqui tá esquisito isso. Tá? Sala dos professores, tal, sanitários, vestiário. Aí, o que está confuso aqui é a questão das escalas. Desculpe. Dos níveis. Aqui, ó, eu estou no nível 0, que eu vou falar em nível 0. Tá? Aí eu tenho aqui 2 metros abaixo. Certo? Certo. Como que eu chego nesses 2 metros abaixo aqui? Aqui, então, eu já tenho 4 metros abaixo. Como que eu chego aqui? Vem aqui a escada. Cadê a escada? Eu vou fazer, a gente faltou fazer essa escada. Mas não é só escada. Eu preciso ter a escola inteira tem que ser acessível. Eu tenho que ter acesso para cadeirante, sei lá, o deficiente tem que ter acesso na escola inteira. Tá? Então, o que eu falei, aqui já está em 2 metros de diferença. Se for uma rampa aqui, tem 24 metros de rampa. Você daqui para cá são 4 metros, você tem quase 50 metros de rampa. Tá? Você tem 48 metros aqui, mais ou menos. Então, aonde que você vai pôr isso? Olhando isso aqui de cima no projeto de vocês, dá a impressão que ele está num nível só, todo ele. Tá? Não tem diferença de espessura, está só com os níveis, os acessos, que nem aqui, ó, 98, depois vem para 96. Mas e aí? Como que eu venho para cá? Isso tem que estar exemplificado, e a entrega está aí, hein? Nossa entrega já está em cima porque acho que é semana que vem. Aí, de novo, aqui, ó, aqui está 98, aqui está 96. Então,
Logicamente, eu entendo que aqui eu tenho um talude, né? Sim. Sala de aula, mas por onde que eu entro nessas salas de aula aqui? Se aqui eu tenho 98, aqui eu tenho 98, aqui eu tenho 96, até onde que eu tenho esses níveis aqui? Tá? Aqui já cai para 96, 96 de novo. Essas salas aqui, por que elas estão perdidas, isoladas aqui, assim? Falta fazer o detalhamento em volta, hein? Isso aí é... Isso. Tá? Eu achei que essas salas estão um pouco perdidas. Tá muito distante do outro complexo das salas que tem aqui, elas estão separadas. Tá longe, né? Então, sei lá, dá uma pensadinha nisso. Resumindo, não dá para... A gente olha isso aqui, ó. Olhando de cima ele aqui, o que eu consigo ver? Isso aqui tá tudo num patamar só e é tudo plano. Ó. Aí eu não tenho acesso daqui para cá, não tenho acesso aqui. Você olha aqui, por isso que eu tô falando. Você olha aqui, dá a impressão que você tem um acesso só, isso aqui é um nível só em tudo. Tá? Então não tem escada, não tem rampa, a visualização dela tá ruim na hora de você fazer. Você entregar isso aqui nessa configuração para a gente aqui vai ser difícil avaliar. Né? Eu não consigo ver se tem portas, tem janelas, as portas estão numa espessura muito grande. Tá? Não precisa dar uma retocada boa aí no projeto. Sim. Tá? Mas vocês tinham colocado as imagens lá, mas acho que em cima do que eu falei aqui, vocês conseguem resolver a questão da imagem. Deixa eu ver se ela está aberta aqui. Ó. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu ver se eu não tenho aqui. Espera aí um pouquinho, deixa eu... Tá, só mostrar uma coisa para você aqui. Ó. Eu não abriu as outras aqui. Mas o que eu entendo eu olhando aqui, vocês consideraram o terreno plano, ó, a imagem. E a imagem tem que ser fiel ao que você está mostrando no projeto. Tá? Ela não pode estar diferente. No projeto você tem os níveis, e aí a gente chega numa visualização. Aqui ele está todo plano. Ó. Vem lá, se falou, mostrou lá. Só se isso aqui são os níveis. Mas e o terreno lá embaixo? Os níveis. Que não fizer caída ainda, né? Da escada. Tem aqui a parte. Isso aqui tem que só para entender um pouco do nível caindo, né? Mas falta fazer essa acabamento aí. Tá, então, vocês têm bastante trabalho para fazer ainda. Tá bom? Em cima disso que a gente falou, tem alguma dúvida? Não, acho que é isso mesmo. Tem que detalhar melhor aí os acessos. Né? Se fazer entender. Se for necessário, o que vocês fazem? Divide, secciona essa planta. Tá? Também você... Deixa eu voltar nela lá. Aqui, ó. Aqui você está no nível. Você vem, você faz essa parte de tudo que está nesse nível 100 que você colocou aqui, que seria o nível 0. Monta todo ele no nível 100. O que vai estar no nível para baixo, você deixa numa linha bem fina, num cinza clarinho, tá? E destaca isso aqui. Uma outra planta depois, você vai para o nível lá 96, 98, que seria 2 abaixo. Aí você faz o quê? Tudo que está no nível 98 do projeto, você deixa numa espessura mais chamativa, uma linha mais espessa, e todo o restante em cinza, bem clarinho de novo. Depois, tudo que está no 96, você faz a mesma coisa. Aí, olhando, nem que você faça 3 pranchas separadas. A extensão do terreno aqui, você vai colocar só numa implantação geral. Tá? Para que você fizer a implantação para entregar junto, você coloca todo o terreno. Mas para você ir mostrando essas etapas dos níveis do projeto, você usa só o terreno que a gente está usando. Tá? E faz esse detalhamento que eu falei dentro do terreno, para a gente conseguir entender a alocação e a distribuição dentro dele. Sim. Acho que desse jeito fica mais fácil para a gente entender. Tá bom? Beleza. Tranquilo? Mais alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Então, beleza. Então, a gente vai marcar mais uma assessoria ainda, mais uma entrega para vocês. A Sônia tinha marcado a data da entrega lá, agora eu não lembro. Não lembro se é dia 13, uma coisa assim.
tá? Mas a gente vai ter aí, depois do feriado, aí a gente tem a entrega, certo? Certo. Fechado? Não tem dúvida, então? Não, é mais isso aí mesmo. Então, tranquilo, Matheus. Obrigado. Obrigado. Boa noite para você. Obrigado. Próximo grupo, a Meire. Estamos aqui. Tá aí? Então, beleza. Então, vamos começar já para a gente. Tá aqui. Eu tô com um sketch aberto aqui, aí se você quiser depois que eu compartilhe. Tá, vamos vendo aqui. Porque a gente deu uma, assim, eu sei que tá faltando muita coisa, assim, não tá como a gente gostaria ainda, mas eu acho que você soube que a gente acabou dando uma modificada aí no grupo, a gente Sim. fez a primeira assessoria, na verdade, desse projeto que a gente fez de última hora, e eu apresentei esse projeto pela primeira vez para a Sônia na segunda. Tá. E aí ela falou que teria que mudar, porque eu não sei se você está vendo aí, o pátio coberto eu tinha colocado entre as salas. E aí o fluxograma eu estraguei todo, né? Então ela pediu só para tirar ele de lá. E aí eu encontrei um lugarzinho ali diferente. E vamos ver se vai dar certo. Ainda está no meio aqui, ainda, né? Não, tava no meio das salas de aula lá embaixo. Aí ela pediu para que eu colocasse desse lado aí. O que você me mandou está no meio aqui ainda. Não era nesse meio, tava entre as salas de aula lá, onde tem, aqui, isso, logo Aqui? depois, lá embaixo. Aqui só tem essa planta aqui. Sim, tá vendo que tem as 6 salas de aula lá embaixo, juntas? Você tinha colocado aqui ele. Ela estava aí administrativo, em cima são as salas de aula. Tá. Tem 6 salas, e no andar de cima tem mais 6. Tá. São 2 andares. É que eu não fiz a outra planta ainda. E eu tinha colocado no meio dessas salas o pátio. Tá. Aí ela disse que se eu colocasse ali para cima, eu ainda até perguntei se teria problema, porque lá em cima tem a sala de informática, biblioteca, mas ela falou que lá não teria problema, então. Entendi. Bom, eu vou falar no geralzão aqui, então, se vocês estão ainda trabalhando nela. A primeira coisa, para entender a planta de vocês aqui, a primeira coisa quando eu abro aqui, para eu ter um norte, para eu conseguir me localizar, é o nome das ruas. Uhum. Eu olhando aqui, eu não sei se aqui é a Avenida das Indústrias, se aqui é a Indústria, aqui é a José É aqui desse lado aqui mesmo. A gente vai por dedução que aqui é a Avenida das Indústrias. Isso. Por causa da entrada. Mas isso tem que constar no projeto, tá? No outro PDF que eu tenho, é que eu não mandei. E a gente tem que fazer a avaliação, a gente faz a avaliação em cima do que vocês mandam, né? Uhum. Tá? Então tem que estar colocado aqui o passeio, tá? Daí o nome da rua, só para a gente se localizar e ficar mais fácil, tá? Bom, na hora da entrega de vocês depois, eu vou pedir que vocês aumentem um pouquinho, dá uma olhada que não está ruim de enxergar aqui, ó. Tá? Eu tenho que aproximar bem e eu perco toda a leitura do projeto que eu estou vendo. Quando vocês imprimem, a gente olha por inteiro, né? Fica mais fácil. Porque agora que vai ser essa entrega online aqui, eu preciso ter uma visualização geral dele para poder fazer a avaliação. Bom, Tá. Beleza, a questão da entrada aqui. Aí só marca depois, na hora que vocês estiverem fazendo, acesso dos estudantes. Tá? Tá. Acesso a alunos, alguma coisa assim. Aqui é a parte administrativa, eles estão tendo um acesso por aqui, né? Isso. Então, acesso administrativo. Aqui eu tenho uma escada. Essa escada eu estou subindo? Descendo. Descendo ainda? Descendo. Eu tive uma briga aí com esse nível. Para entender. Eu tive uma grande dificuldade. Você teve que baixar bem para você descer aqui, hein? Porque, pelo que eu olhei pelas curvas de níveis, a diferença do ponto lá embaixo é de 3 metros, né? Para o nível 0 lá em cima da Avenida das Indústrias. O geral dá 4,20, né, no total. Ponto mais alto e ponto mais baixo. Aí o que eu fiz? Como na esquina das indústrias ali era 3, eu fui descendo gradativamente até o 3. E aí eu vi onde pegou ali,
eu fui descendo pelo esquete, né, fazendo. Eu desci a calçada primeiro, dos 3 metros, e fui descendo com a rua até o nível 3. E aí ficou esse pedaço, e a escola ficou um pouco mais para baixo. Aí eu tive que fazer a escada. O jeito melhor de você mostrar isso pra gente, que vocês estão pensando, é um corte transversal. Tá? Que eu consigo ver qual o nível que eu estou aqui, que o nível que eu estou aqui, dentro do corte. Deixa eu tentar ver aqui. Menos os 3. níveis aí de baixo são os mesmos. Só vai alterar o nível lá para cima. Por que vocês usam 3,26? Então, na verdade, não vai ficar esse, que eu já mudei. Use medidas exatas, 2 metros, 2,10, 2,20, 3,20. E eu mudei porque, que nem eu te falei, eu estava muito confusa com os níveis, muito confusa com as curvas. Perguntei para um monte de gente, estava perdidinha. Até que finalmente eu consegui chegar mais ou menos, só que eu já tinha feito e estava num outro nível aí. Aí agora eu estou alterando. Tá, então eu estava olhando aqui, deixa eu só falar antes que eu esqueça. Então aqui eu desci, certo? Uhum. Então, se eu estou no mais alto, eu estou descendo, uma setinha aqui desce. Tá. Então eu desci, então esse sobe dessa rampa é para eu chegar aqui nesse nível daqui, né, de fora. Isso. Tá. Aqui eu tenho que ter um patamar, tá? Ah, ele tem. É que eu não acabei de desenhar, eu fiz bem correndo para poder entregar. Não, tranquilo, só tô lembrando, tem que ter o patamar, se já tem, ótimo, melhor aí. Tá? As salas, as janelas das salas estão todas para frente e aqui para frente, né? Isso. Tá. Eu não vou questionar a questão de medidas, tudo que a gente já falou bastante sobre isso, então eu não vou nem olhar. Tá bem exato, igual na cartilha. Na verdade, aqui para vocês, o que precisa deixar mais claro um pouco, que eu acho que talvez esteja um pouquinho confuso. Opa, aumentaram. É a questão dos níveis, né? Que olhando aqui, é a mesma situação que eu acabei de falar pro outro menino que eu estava atendendo agora, o Matheus. A gente olhando aqui, isso aqui parece estar todo aí em um nível só, né? Então, vocês destacarem um pouco aonde que começa, um exemplo. Então, se eu estou entrando no meu pátio coberto, a rampa começa aí no pátio coberto, mas eu coloquei a setinha, sobe. Acho que os níveis teus estão errados, que tá tudo 3,26. Tá tudo junto, tudo no mesmo nível aí embaixo, só quando sobe a rampa que muda o nível. Então, na hora de mostrar isso aqui, que aqui tem uma diferençazinha de nível, só a partir da rampa. Né? Destaca mais o que está no mesmo nível, o que está num outro nível, que aqui está diferente. Como que eu posso fazer isso para destacar? Aqui você está com menos 70, né? Menos 76, menos 76, menos 76, tá? Então a gente tem 2 níveis, olhando nessa planta aqui, diferente. São só 2 níveis diferentes. Fazer duas plantas dessas, um exemplo. Falando sem estar olhando que os níveis estão aqui. Faço uma planta até a rampa e outra planta da rampa para cima. Não, pode deixar ela junta, tá? Pode deixar do jeito que está aqui. Mas o que você vai fazer? Nosso nível 0, um exemplo é aqui, certo? Então o que vai acontecer? Daqui para cá, você pode deixar como está as paredes aqui, destacada, que chama mais atenção por causa de corte, para dar profundidade. Daqui para cá, eu não sei se é daqui para cá, estou só usando como exemplo. Que daqui para cá eu tenho um nível mais baixo, você mais deixa... alto. Mais alto. Você deixa ela com uma linha mais fina, um cinza bem clarinho para não destacar tanto. Tá? Depois, na outra planta que você fizer, você faz o inverso. O que vai estar no outro nível, você deixa bem destacado como está aqui, e o restante você joga ele num nível bem mais... Uma linha bem mais clara, um cinza clarinho, tudo só para mostrar que está ali, mas o que você está vendo destacando é aquele nível que você está mostrando naquela prancha. Tá? Depois embaixo você pode até escrever planta baixa, escola, nível, que nem está aqui, menos 3,26. Aí depois na outra, planta baixa, nível menos 76. Tá? Entendi. A gente olhando e visualizando, a gente consegue identificar o que está mais alto, o que está mais baixo, que é fácil de entender. Tá? Mas não esqueça, o nome das ruas e a calçada também ajuda bastante. Bom? É fazer essa diferenciação mesmo dos níveis. Que olhando aqui a distribuição que vocês montaram aqui, acho que está ok. Tá? Acessos, tudo bonitinho. O corte, eu estava olhando o corte também, mas ele está bem cruzão também, não dá nem para a gente tentar questionar aqui. Ele está
Foi só para mostrar a diferença do nível só. E os pés direito, na verdade. Era isso que eu queria mostrar, né? Mas trabalha com uma escala gráfica depois também lá. E toma cuidado na hora de salvar a imagem, para ela vir para a gente sempre no sentido que eu estou vendo. Tá? E aqui o desenho ele tá comprido, né? Então, na hora que você mandar o corte, nesse corte longitudinal, manda ele nesse sentido para a gente poder fazer a avaliação. Tá? No outro que você mandou lá, ele está deitado. Tá? Então, fica só uma prancha bem grande, branca, e como é razoavelmente comprido esse corte aí, ele acaba ficando muito pequeno a escala. Tá? Entendi. Então, em cima disso aqui, vocês precisam fazer essa planta dos pavimentos que vocês estão fazendo, que você falou que tem 2 níveis aqui embaixo, depois tem mais um pavimento para cima, tem que fazer uma implantação, tem que fazer os cortes, fazer a imagem, tá? Fachada, tá? Ou imagem, ou as fachadas, como vocês acharem melhor. Mas a gente tem aqui 3 fachadas, né? Pelo menos, né? Que são 3 ruas, eu preciso de 3 fachadas para a gente explicar, tá? Então, para compartilhar o sketch, o que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, deixa eu sair do meu entendi. Você vai ver do lado direito, tem uma setinha ali, apresentar agora. Você clica nele e vai aparecer uma janela. Você clica em uma janela, ele vai abrir tudo que está aberto, teu para fora lá entendi. Da nossa sala. Vê se você consegue. Apareceu? Tá aparecendo. Espera aí, deixa eu achar vocês aqui. Apareceu. Apareceu. Ó, essa é a ideia. A entrada do administrativo ali na escada, na direita. Aí vem para as salas de aula. São esses 2 andares. Que vem para o pátio aberto, pátio coberto, que também vai ser uma entrada dos alunos, né, para cá. Onde está o pátio coberto aí? Pátio coberto é do lado do verde aqui, do lado esquerdo. Tá, enxerguei. Tá. Parece que tá com o pé direito mais alto, né? Eu coloquei de 6 metros. E aqui no fundo eu coloquei o auditório com uma saída para fora. Essa parte que a gente tá vendo aqui embaixo, aqui assim, é a Avenida das Indústrias, né? Essa aqui embaixo, bem na nossa frente, onde está o cursor aqui, é a parte mais alta. Tá, entendi. Aí eu vou tentar virar aqui para ver se dá para enxergar. Onde é a rampa que sai ali do pátio coberto, que eu desfiz ela, que vai para as salas aqui de cima. A partir daqui da rampa, quando sobe aqui nela, é que vem para o andar de cima, que não é um andar, porque na verdade é 2,5 de diferença só, o desnível. Que vem para a sala de informática, biblioteca, as outras 2 salas, e que vai dar acesso ao auditório também. Acho que se eu for aqui por dentro é mais fácil de... Mas olhando o 3D, as imagens, fica mais fácil de entender. De entender, né? Precisa transportar essa ideia aí lá para a planta técnica de layout. Acho que se eu tirar daqui, isso aqui fica mais fácil para a gente enxergar. Acho que enxerga melhor, né? Tem uma aqui que tá sem telhado, sem nada. Acho que vai ser mais fácil. Aqui dá para enxergar bem. A parte de baixo, né? Que tá sem telhado, sem nada, sem cobertura. Dá para ver os acessos. Como que vai ser. Aqui é o refeitório, cozinha, cantina. Tá. E aqui é a parte de serviço que dá na rua lá de trás. Para levar lixo, sem que tenha que passar por dentro da escola. Então, eu fiz a parte de serviço separada aqui por trás. Ótimo. Mary, jogar toda essa ideia que vocês colocaram aqui, que vocês conseguiram fazer no 3D, transformar em planta baixa.
Tá? Você acha que a disposição tá boa? Sim, pode manter essa disposição. Até porque a gente não tem muito tempo agora para ficar mexendo mais, né? Então, agora tem que ser assim mesmo. Tá? Focar agora para representar isso. Né? Isso, foca na apresentação. Corte, a planta mesmo, a planta precisa da leitura de projeto para a gente poder entender. Tem que estar bem legível. Como vocês não vão imprimir, eu estou falando para todo mundo, pode fazer 3, 4, 5 pranchas se achar necessário. Tá? Fica como vocês acharem melhor, mas agora, como não imprime, pode salvar as imagens e a gente vai trabalhando nas pranchas, tá? Não precisa se limitar a fazer uma prancha só, então a gente consegue trabalhar com mais agora. Tá. Então, vocês têm já o 3D praticamente pronto, faz imagem, vai fazendo imagem. Tá. Certo? Ok, professor. Alguma dúvida do que eu falei lá antes? Não, acho que deu para entender bem. Caprichar no CAD, que eu tenho dificuldade. A apresentação, a gente precisa entender ele tudo, né? Tá bom? Tá bom. Obrigada, Marcelo. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau. Vamos para o outro, deixa eu só fechar aqui. Mirela. Mirela, tá aí? Professor. Olá. Tá me ouvindo? Tô. Estão as 3 aí? Deixa eu ver. A Raquel tá e a Eduarda também. Então tá bom. Então podem, se quiserem liberar o microfone de vocês, podem liberar. Tá. Eu vou falando, vocês vão... Bom, se quiser, vai olhando aí que eu vou conversando com vocês. A Raquel também, se quiser liberar o dela para vocês poderem falar alguma coisa, podem liberar. Aí eu vou abrindo aqui já para a gente conversar. Acho que essa aqui é a primeira. Eu nem sei se essa é a primeira. Tá certo. Estão vendo a prancha aí? Sim. Tá. Então vamos lá. Vocês são convidados de chocolate, eu nem. Ô, gente, meu professor está escutando, o microfone está aberto aqui. Estou escutando mesmo. Bom. Boa noite para vocês, tudo bem? Bom, vamos lá, gente. Seguinte, só dá uma olhada que aqui não é a rua Nelson Spillman, tá? Tá. Tem a Avenida das Indústrias, aí uma é Cincinato Braga e a outra é... Vai fugir o nome agora. Esqueci o nome. Mas dá uma olhada se vocês têm o nome das ruas lá. Tá? Então, a gente tem a 2h20, beleza, a entrada dos alunos, tranquilo, aqui é o pátio coberto nosso, né? Isso. Aí os acessos aqui de escada. Tá, como a gente começa... Vocês estão fazendo um acesso de aluno aqui por cima também? Ali no canto da outra rampa. Aqui? Isso. A outra, a setinha. Aqui. Vixe, mas como é que desce aqui nisso aqui? Não tá dando para entender, não. Sobe. Tá meio confuso aqui, tá? Primeira coisa, nesses acessos que vocês colocarem aqui, que nem para a rampa, marca a setinha e escreve, sobe, desce, tá? Trabalha nas escadas para poder saber o que vai fazer, tá? Porque aqui eu tô 2h20, aqui também tá 2h20, ó. Por isso que eu achei estranho. O paisagista está no 2h, ou tá lá embaixo, não consegui entender, tá? É que essa rampa, ela sobe.
Tá, então, ela vem aqui, faz isso aqui, vem aqui, chega em cima. São 4 partes. Tá, vocês vão ter que mostrar isso aí em algum detalhe. Tá, mas indica, sobe. Aí depois vocês fazem um detalhezinho para a gente entender. Porque nessa aqui tá fácil, ó, acesso dos alunos. Vem, bonitinho, e chega aqui. Tá, aqui ele tá descendo, né? Isso. Tá mais fácil de entender. Bom, eu não vou questionar muito a questão mais aqui de distribuição, tudo, até porque a gente não tem muito tempo para isso mais. Tá? O auditório, beleza, que está lá para fora. Então, aquela rampa vem aqui, né? Chega aqui. Ela faz aquilo que eu tinha falado. Ela vai, vira, depois tá. Bom, mais 1,50. Vocês trabalharam só com escada e elevador, né? Não fizeram nenhuma E essa rampa. Depois a gente colocou uma rampa. tem a rampa aqui, desculpa. Tá, a rampinha aqui. Qual a largura que tá essa rampa aqui, gente? 1,20. Tá. Procure só ver se ela tá num tamanho legal isso aí para circulação. Quantas salas tem aqui em cima? Tem 12. Aqui em cima tem 12 salas com 30 alunos. Isso dá quantos alunos? 12 salas vezes 30 alunos. Eu tenho um fluxo aqui de 360 alunos aqui em cima. Um exemplo. Pegou fogo no colégio. Primeira coisa, apesar que tem escada também, né? Mas, de repente, é melhor estender um pouquinho esse acesso dessa rampa aqui, tá? Isso não interfere na relação do projeto de vocês, acho que não atrapalha, vocês têm espaço dos lados aqui, tá? Então, de repente, com 1,5 m aí, pelo menos é mais seguro, tá bom? Okay. A mesma situação acontece com escada, tá? Isso vocês têm que olhar no código, nas normas lá, fluxo de tantas pessoas, eu já tinha até comentado com vocês isso, um fluxo de tantas pessoas em saídas, qual que é a largura que você precisa, tá? Olhando em planta tudo isso aqui, eu acho que a única colocação que eu tenho para falar para vocês é essa, tá? Essa questão de acessos desses fluxos, se você precisar ter uma saída emergencial aqui, tá? Eu acho que é as únicas coisas. Vocês já fizeram aqui a planta de cobertura, ela está com o terreno, os acessos aparecem aqui, tá? Essa daí eu acabei esquecendo de colocar. Então, planta de cobertura, Vocês lembram que a gente falava na aula de projeto para vocês, lá em desenho técnico? Se você tem o desenho do entorno em volta aqui, planta de implantação com cobertura, tá? Então, só complementa aqui, planta de implantação com cobertura. Resta tranquilo. Tá? Os cortes, deixa eu só puxar um aqui, só para ver. Tá tranquilo. Tá? Não vejo a necessidade de colocar tanta informação assim. Tá? Não precisa de cota? De cota, não precisa. Tá? É muito mais interessante vocês virem aqui e colocar uma escala humana, uma pessoa aqui dentro, algum móvel, alguma coisa, do que encher de cota isso aí. Ok. Tá? Não importa. 2 de 10 e tem uma parede de 1,25. Pé direita 3,35. Pronto. Uma dessa aí é o suficiente. Quer pôr uma janela, já tem a cota de nível, tá ótimo. Tá? Tá. Então, reduz um pouco essas cotas aí. Eu estou falando isso para vocês porque no caso que a gente está fazendo aqui é uma apresentação de layout, tá bom? Tá. E outro detalhezinho, precisa dar um pouquinho mais de profundidade nas paredes, talvez, aqui, tá? E, ó, laje, parede, está a mesma espessura de cobertura. Tá? Janela está ótimo, ó, tá destacando. De repente, essa mesma espessura... não deu tempo. Não, vocês têm um tempinho aí, só estou falando já para vocês irem pontuando. Eu não vou voltar lá, mas esse corte aqui, essa cobertura aqui é platibanda, tem beiral, não tem? Não. Então, se ele é platibanda, ele tem que ter uma parede aqui. Tá? Não tem parede. Mas como que é a cobertura aqui? Ela fica voando? Ai. Vamos ver o corte. Corte A.
Corte. Roubar. Ah, ele está passando aqui. Certo? Certo. Vocês fizeram. O que é a ideia de vocês? É platibanda? Não, aparente. Aparente, mas esse aparente como que é? Ele tem que chegar numa lateral aqui. Mesmo que ele seja aparente, eu tenho que ter um oitão aqui do lado, do fechamento. Aí eu tenho que ter uma parede aqui. Se tem beiral, o beiral vai passar para cá. Ele continua a parede aqui, o beiral continuando aqui. Ele tem que existir uma parede. Do jeito que tá, ele tá voando. Tá? Tá. Vamos arrumar isso aí. Já. Só uma perguntinha. Quanto que tá de vão essa cobertura aqui? Eu acho que tem 32 metros. Tem que ver uma situação, se não vamos precisar fazer alguns apoios aqui, alguma situação assim, tá? Isso precisa aparecer lá na planta depois. Tá? 32 metros. Se tem 32 metros, vocês têm 60 aqui, é isso? Não, é 16 para cada lado, se eu não me engano. Ah, é? Não é tão pequeno, não. Precisa tomar um certo cuidado, tá bom? Mas o restante da planta, dos cortes aqui, tá bem ilustrado, o cortezinho que mostrou na projeção, que tem uma rampa lá no fundo, as cotas, tá? Pode ver, aqui já não tem tanta cota, ó. Veja como fica mais limpo pra gente olhar, para avaliar, tá? Cadê o outro corte? Tá na outra planta lá, né? Tá, deixa eu abrir a outra aqui. Só para ele dar uma olhadinha. A outra é humanizada, que a gente estava fazendo. Ah, é a mesma, só que está humanizada? Tá, vamos ver isso. Só que ainda faltam os detalhes ainda. Tá. É a mesma situação. A hora que eu aproximo, o que a gente consegue ver que está... a parte do layout, aqui você pode deixar ele bem discreto. O piso é a mesma situação, pode deixar bem discreto. Tá? Como é um projeto grande, às vezes, ao invés de você pensar em colocar um piso aqui, a nomenclatura de um piso, joga só uma cor sólida aqui dentro. Tá? Às vezes fica até mais bonito. Vem aqui, joga só uma corzinha sólida aqui, ao invés de jogar o piso. Ele fica mais interessante. Tá bom? Tá. Eu acho que é mais isso. Só aumentar um pouquinho a rampa, indicar a entrada e saída, sobe e desce. E imagens. Tá? Renderizado ou... Vocês que sabem. Vocês que mandam. É que a gente tá fazendo 3D já. Só que não deu tempo de mostrar. Não. Vocês conseguirem traduzir isso aqui do jeito que está lá, os níveis estão bem definidos nos cortes, nas plantas, está tranquilo. Aí a questão de renderizar é uma opção de vocês. Tá? Vocês podem usar aqueles views que tem no próprio SketchUp, se vocês estiverem fazendo nele. Tem vários views lá que dão uma qualidade, uma diferenciação na apresentação das imagens. Se quiser renderizar. A única coisa que eu falo, se é para renderizar, pelo menos faça que fique mais ou menos bem feito. Porque às vezes, se deixar só no SketchUp, fica mais fácil da gente entender que se fizer uma renderização não tão bem feita. Tá? Então, mas fica a critério de vocês, o que vocês acharem melhor. Se acharem melhor fazer a renderização, renderiza, se achar melhor entregar formato SketchUp, pode ser também, vocês que mandam. Tá bom? Tá bom. Mais alguma dúvida? Não, era isso. Então tá bom, a Raquel ficou quietinha aí, não falou nada. Então tá bom, gente. Só isso? Só isso. Então beleza. Então tá bom. Boa noite para vocês, se cuidem. Boa noite, professor. Até mais. Tchau, tchau. O próximo... Vamos ver quem é. Pamela e Nádia. Isso. Estão aí? Sim. Sim? Sim. Tá, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tá. Vou voltar aqui para poder abrir para vocês. Bom, seguinte. Fizeram um monte de corte aqui já, tudo. Uma das primeiras coisas que eu falei até para as meninas que estavam ouvindo, já aproveito para vocês também. Para a gente poder se localizar da maneira a que rua, tá, né? A rua.
Tá? É, Se achar interessante colocar em mais de uma prancha, duas plantas em uma prancha e duas em outra, pode ser também. Tá? tá. E aquilo que eu estava comentando, se eu amplio muito para visualizar aqui, eu perco um pouco a... Qualidade, né? Não é nem a questão da qualidade de vocês, tá bom. Ele não está distorcendo, ó. Mas eu perco o conjunto dele. Eu não consigo me localizar olhando aqui a depósito material pedagógico. Ah, mas onde é que está a entrada? Eu acabo perdendo um pouquinho a direção do projeto. Tá? É só para eu entender. Qual que é a rua Avenida das Indústrias aqui? Essa da esquerda. Tá, vamos ver por aqui para a planta de implantação. É aqui? Isso. Pensando na cobertura aqui. Tá, então vamos lá. Eu falei, estou falando, aonde que é a entrada dos alunos para o pátio coberto aqui? Então, certo? Lá no horizonte no... Cadê você? Tá. Já entrou aqui no pátio coberto junto com o refeitório e tudo mais. Tá, entendi. Beleza. Quando vocês colocarem a calçada e o nome da rua, tudo aqui, coloquem a referência de nível fora. Tá. Tá? A gente consegue se localizar bem também com essa referência de nível. Olhando aqui o projeto de vocês, com relação à disposição e tudo, tá tranquilo, tá bem legível, tá? Isso que é interessante, ó, não tá distorcendo nada, consegue avaliar. De repente, algumas informações de medida, só para a gente ter de parâmetro, para poder avaliar. Amarelo, nunca. É que assim eu não consegui arrumar. Aí Tá? saiu. Só para lembrar, marca aí numa folha, ó, mudar a cor da cota. Tá? Mas está bem apresentável. Tá? Aqui tem uma escada e isso aqui depois é uma rampa, né? Isso. Só marca onde eu estou na rampa, se eu estou subindo, se eu estou descendo. Tá. Tá? Você faz um S, que a gente já sabe que sobe, e faz um D e desce. Tá? E separa as pranchas, as plantas. Tá? Pode fazer uma, depois faz outra, que assim, se quiser ver inteira ela, alguma coisa, fica muito pequenininho. Tá? Cobertura, tranquilo, beleza. Essa cobertura aqui, só para entender, se tem uns... Deixa eu aproximar para vocês entenderem o que eu estou falando. Vamos falar nessa da planta do superior aqui, ó. E a cobertura junto aqui. Que espaço que eu tenho dessa linha, desses pilares aqui, até o limite do meu terreno? Oi? Aqui, ó. A gente tem que ter um recuo, certo? Vem aqui, ó, vamos falar aqui, ó. Sala de informática. Eu tenho um espaço aqui, eu tenho esses pilares aqui que vocês fizeram, né? Certo? Dessa linha aqui, ou da linha do pilar, quanto que eu tenho até a divisa do terreno? 2 metros. Ué. 2? Tá. Por isso que é interessante ter o desenho do terreno aqui para a gente conseguir ver esse tipo de detalhezinho. Tá? Tá. Se tem 2 metros, tá tudo bem. É porque eu olhei aqui na planta de cobertura, falei assim, se elas esquecerem, fizerem isso aqui no limite, quando chover aqui, vai cair na cabeça que estiver passando na calçada. Água, tá? Mas se tem 2 metros, tá ótimo. Tá? Então, no outro, vocês vão fazer o quê? Vocês vão dividir e vão colocar o terreno aqui com o nome das ruas. Tá bom? Ô, senhor, o microfone da Nádia não tá ligando, tá? Mas ela tá aí. Tá, depois se ela quiser, ela escreve alguma coisa depois lá e eu dou uma olhadinha antes de fechar. Mantenha uma leitura de texto, toda ela no mesmo tamanho no projeto. Tá? Pode ver que você está com um tamanho e aqui está um outro tamanho. São detalhezinhos, mas é uma situação que a gente olha no projeto, fica uma leitura de projeto mais bonita. Né? Então, isso são detalhezinhos. O restante, a gente falando em projeto em si, tá bem resolvido, tá tranquilo o projeto de vocês. Tá? Vamos lá para os cortes. Mesma coisa, estava dando uma olhada também aqui. Fizeram os cortes do terreno. Escala bonitinha. Nível, que é uma coisa que a gente nunca tem nos projetos aqui, vocês colocaram. Tá ótimo. Beleza, os acessos. Tranquilo, é só esse detalhezinho, tá bom? Ótimo.
Só detalhezinho, está quase na hora da entrega já, né? Aí tem mais um aqui, mostrando rampa, beleza, tá muito bom. Pegando quase uma fachada aqui. Tá bem resolvido, tá? Tá. Bem resolvido. Depois, na hora de fazerem as imagens, também coloca o terreno também. Tá. É que esse 3D não tá atualizado. É que mudou algumas coisas. Principalmente a cobertura desse aí tá diferente ainda. A gente mudou a cobertura. Tá. Só se fosse falar nessa cobertura, só para vocês já saberem, aqui ele deveria estar fechado, né? Você teria um oitão aqui, pode ser até uma platibanda aqui, que ela viria aqui, fecharia e você deixaria esse lanterninho aqui aberto para ter ventilação e iluminação por cima. Tá? Tá. Mas dá para entender bem a estrutura que vocês usaram, aquela estrutura que a gente comentou num outro atendimento, né? Da estrutura pré-moldada, com apoio, fizeram o desenho certinho ali, tudo. Lá, o apoio das vigas, depois tem a laje por cima. Tranquilo, tá ótimo. Apoiadinho, ó, que bonitinho. Só isso. Só fazer esse Doutor, pro terceiro andar, a gente não tem rampa. Só escada. Só que no terceiro andar só tem sala. Só que tem no segundo e terceiro andar também sala. Aqui no terceiro não tem acesso com rampa para cá? Não, só escada. Só me localizar aqui. Essa rampa está no pavimento de baixo, né? Isso. Não consegue colocar uma de um lado aqui? Como? Não consegue colocar uma de acesso para cá? Talvez em cima dessa aqui, ou cruzando uma dessas duas aqui. O acesso está por aqui, né? Vindo aqui e vindo aqui, né? De repente, se tem um espaço de terraço verde aqui, mata um pedacinho dele e põe uma rampa. Tá? Ou parecido como vocês têm aqui nesse sentido. Aqui, não precisa pôr dos dois lados. Como vocês têm uma passarela de ligação aqui, pode ser só de um dos lados. Tá? De repente, ou aqui ou aqui. Mas que não é tão pouca sala que tem aí em cima, né? Se fosse algumas salas só, mas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é bastante sala. Tem que colocar um acesso com rampa também aí. Tá? Mas tem espaço, tem bastante espaço para isso aí. Tá? Mais alguma coisa? É melhor a rampa do que o elevador? O elevador, ele é útil, é muito útil. Mas o que eu sempre comento com vocês, eu sempre penso na tragédia. Né? Uma situação, tem um cadeirante aí que está nesse terceiro andar aí no pavimento superior que vocês colocaram, pegou fogo a escola. Né? O elevador, a parte de energia, é uma das primeiras coisas que corta quando se tem incêndio. E aí, como é que vai descer o coitadinho? Vai jogar lá de cima. Né? Então, não dá. Não é bom ter... Existem situações que a maioria das vezes é feita. Quando você não tem um acesso acessível, no caso desse pavimento que vocês têm aqui, o que acontece às vezes? Na hora de você distribuir a sala com os alunos, é observado que tem um aluno especial, ele é colocado nas salas de baixo. Tá? É destinado uma sala já na parte de baixo para não ter esse deslocamento de andares, né? Mas ele tem que estar acessível. Ele tem que estar acessível do mesmo jeito. Tá? Mais alguma coisa? Só isso. Só isso? Então tá bom, gente. Tá bom, senhor, muito obrigada. Esses detalhezinhos aí tá bem legal já a apresentação de vocês. Só melhorar um pouquinho. Bom, tá bom. Boa noite, gente. Boa noite. Jean, Wellington, Júlio. Alô. Estão aí, os três? Tá me ouvindo, professor? Ó. Deixa eu só ver aqui. Beleza? Tá me ouvindo? Ó. Tamo. Tá ouvindo eu? Sim. Bom. Tá muito alto, professor, meu microfone? Não, pode deixar assim. Tá bom. Bom, vamos lá.
Já estão com a prancha praticamente montada aqui, bonitinho. Eu estava dando uma olhada aqui no que vocês estavam fazendo. Vocês colocaram uma legenda do lado, isso facilita bastante quando é um projeto grande. Tá? Para cá também, a mesma situação. Deixa eu lembrar o que eu tinha olhado aqui, que eu tinha que falar para vocês. Eu vou falando aqui, eu já lembro o que é. Aqui, ó, gente, com relação aos cortes da apresentação de vocês. Primeiro aqui. Que planta que é essa aqui? O professor, na hora que a gente foi fazer, faltou mostrar qual que era a linha do corte. Do corte, Realmente, você pode perceber. Não é nem isso, mas planta do pavimento, qual pavimento? Térreo? O térreo, esse é o térreo. Tá, então, coloca aqui, planta, pavimento, térreo, escala tanto. Tá. Planta, pavimento e tal, para identificar isso. Beleza. Uma dúvida que eu tenho, professor, é que quando a gente vai colocar uma imagem dessa no Photoshop, se a gente aumenta ou diminui ela, a gente corre o risco de perder a escala dela. Tem aquela escala gráfica, mas a gente não chegou a ter nenhuma aula sobre escala gráfica. Tem alguma coisa assim que eu possa aprender para poder eu estar fazendo assim, que fica melhor para montar a prancha assim do que fazer no AutoCAD? Ou pode entregar mais de uma prancha, professor? Já abaixa um pouquinho do microfone agora, ficou alto. Tá. Pode entregar mais de uma prancha. 2, 3, o que vocês acharem necessário. Como vocês não vão imprimir agora, pode entregar quantas pranchas vocês quiserem. É claro que você não vai me entregar 10 pranchas, né? Tá? Mas se precisar fazer 2 ou 3, sem problema nenhum. Tá? O que eu queria falar para vocês aqui no corte, só aumentar um pouquinho aqui. Esse corte aqui, ó, gente, vocês devem estar lembrados que a gente falou que a entrega é um modelo de layout, ok? Tem muita coisinha aqui que a gente tem algumas informações que não precisa. Tá? Entendi. Como é numa situação de layout ilustrativo, vem aqui, ó, calha, laje de concreto, algumas coisas que talvez não tenham necessidades, ó, piso queimado. No caso, aí seria o quê? Só as cotas de altura de janela, de porta, de pé direito? Nem todas. Tá? Que nem aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 3 metros e tenho 3 metros aqui. Ela tá no mesmo pavimento aqui. Uma só tá ótimo. Ok. Tá? Que nem aqui, ó. 3, 1,10, 1,10 e 90. Beleza. Tá. 2,10. De faltar alguma cota, acabei colocando com um pouco a mais. Mas é melhor ainda, que daí limpa mais a imagem, né? Porque ficou... Exatamente. Vocês tiraram esse corte aqui do SketchUp? Foi do skate. Tá. Tirei de lá, daí eu passei para essa textura aí preto e branco para poder também não ficar diferente das plantas, né? Para poder ficar no mesmo jeito. Não, tudo bem, tá tranquilo. Até também por conta dessa nossa rampa em curva, né? Para poder fazer essa rampa em curva aí seria complicado de fazer no Sketch, no AutoCAD. Não é muito Na verdade, fácil, nem não. sei, né? Tá. A cobertura também ia dar trabalho para vocês. Mas você viu que ficou bom, né? Ficou diferente, ficou legal. Mas então, ó, algumas medidas aqui, ó, vocês colocam, mas se colocar menos medida, fica mais limpo, porque a gente vai ter... melhor ainda. Que as informações que a gente precisar de dúvida, que a gente precisa ter com relação a alguma coisa aqui, a gente tem nas imagens. Né? Perfeito. Beleza. Tá? Então, se quiserem, às vezes, achar interessante, como vocês deixaram as imagens no próprio SketchUp sem renderizar, até dentro aqui das imagens, você copiar uma cota dessa aqui e colocar a cota que está aqui. Tá? Que nem aqui ela está no 0, você aqui coloca a cota 0. Cota 0. Tá? Uhum. Aonde tem mais imagens, se tiver um pouco maior, você consegue colocar o nível que você está olhando aqui na imagem mesmo. Entendi. No 3D, você colocar informação. Isso também é muito válido, é bem interessante para a gente. Legal. Nome da rua, colocar informações no 3D. Tá? Se você tivesse feito renderizado isso numa imagem mais realista, aí não fica legal. Mas como vocês trabalharam com a imagem do SketchUp aqui, uma imagem ilustrativa, um 3D ilustrativo, você pode trabalhar a parte técnica nele também.
Porque a nossa parte da volumetria do sketch, a gente ainda não chegou a trabalhar com paisagismo ainda. Pode perceber que ainda não tem o talude certinho, o talude tá bem parecendo uma escada, mas a gente ainda vai estar trabalhando com esse ponto, fazer uma parte um pouco mais, deixar um pouco mais real, né? Não vai chegar a renderizar, mas eu acredito que no próprio sketch já colocar alguma coisinha assim. Que eu falo, muitas vezes, a imagem desse jeito dentro do SketchUp, às vezes, fica muito melhor apresentável do que se fazer uma renderização mal feita. Ah, sim. Às vezes pegar também o Clickty, às vezes o pessoal usa o Clickty, não dá uma qualidade tão boa para uma imagem realista. Eu acho muito mais interessante assim. Tá? Beleza. Consegue visualizar. Mas pense nessa ideia de talvez colocar os níveis nas imagens. Vocês já têm o 3D pronto. Então, se vocês colocarem uma imagem, vocês colocarem 10, a situação é a mesma. Tá? A única coisa, se vocês colocarem 10 imagens, você vai conseguir avaliar melhor o projeto. Mas deixa eu fazer uma pergunta. No caso, se eu fosse usar a imagem do SketchUp já direto e colocar as cotas, ou colocar os níveis dentro de uma imagem já bonitinha do SketchUp, teria que usar ela já em 2D, em perspectiva, assim, não poderia, ou daria também. Não, aí você faz ele como vista, porque um corte não é uma perspectiva, tá? Um corte ele é chapado, que nem a plano, tá? Então faz dessa forma. Do jeito que vocês fizeram vista com nível. Isso. Você vai colocar nível, que você não vai colocar cota, você vai colocar nível. Só nível. Só nível. Aí dispensaria o corte ou não? Não, tem que ter o corte também. Então teria o corte, e aí teria uma visão de perspectiva, as fachadas lateral direita, esquerda, posterior. Você vai fazer imagem de cima, tranquilo. Eu falei, o 3D você já tem. Sim. Né? Então, você fazer uma imagem, você fazer 10, é só o tempo de você salvar, focar onde você quer mostrar um detalhe e montar a imagem. Né? Salvar a vista dela. Tá? Do restante, gente, acho que não tem muito o que falar, não. Tá? É só colocar o nome, escala, tal, aqui. Só faltou humanizar também. Do restante tá tranquilo. O projeto ficou legal, ficou bem distribuído. Onde tem acesso, está marcando. Se tem escada, tem rampa, dá tudo com marcação. Tá? É isso aí, eu acho. Tá. A legenda pode ficar assim mesmo, professor? Pode. Desse jeito que tá tranquilo. Eu pensei assim, professor, da gente, se pode ter uma prancha só com a imagem, como ainda falta a nossa planta humanizada, a gente poderia deixar essa prancha do jeito que tá aí, que a gente já mostrou, do jeito que tá aí, já ficar uma prancha, e uma segunda prancha tendo a planta humanizada com mais imagens, mas nessas imagens com os níveis. Pode também. Ficaria mais confortável também. Tá. Sem problema nenhum, pode fazer. Beleza. Sem problema nenhum. Aí vai e vocês montarem essa apresentação das pranchas. Que nem essa aqui tá uma leitura bem interessante. Tá? Ah, legal. Tem lá em cima o projeto lá em cima, depois as legendas, identificando cada um deles, bonitinho. Depois os dois cortes e imagem. Outros podem fazer planta humanizada e imagem. Perfeito. Tá? Pode ser feito isso aí, sim. Perfeito. Então, nessa planta aí, nessa nossa prancha aí, o que faltaria, no caso, seria diminuir a quantidade de informações nos cortes e colocar as legendas embaixo de cada uma daquelas plantas que está lá em cima, com a escala que cada uma delas está. Isso. Aí você vai identificar as plantas. Pavimento térreo, superior. Não, beleza. Planta de cobertura, planta de implantação com cobertura, pavimento superior, inferior, térreo. Perfeito. Professor, posso tirar uma dúvida? Claro. Igual em alguns cômodos, não sei se cômodo, mas por exemplo, na sala de aula, eu posso escolher o lado que eu quero colocar a janela e a porta sempre, ou eles têm um lugar pré-definido já? Dentro da cartilha do FDE, ele é meio pré-definido já até os lados de janelas. Por isso que tem bastante lado, até por isso que tem muita incidência de brise nas escolas que são do FNDE. Porque muitas vezes você tem uma lateral que tem uma insolação grande, mas a cartilha fala que tem que ser do lado direito, um exemplo. Do outro lado direito tem muita insolação. Aí o que tem que ser feito? Colocado brise. Mas nesse projeto a gente pode mudar ou a gente tem que seguir a risca? Vamos tentar seguir a risca, tudo que está lá na cartilha também. Tá bom. Tá?
Usa alguma, se ficar em insolação, alguma situação que você veja problema. Mas aí, por exemplo, tem algum cômodo que ele tá grudado em outros cômodos. Como que faria? Teria que trocar ele de lugar? É sala de aula, é isso? Não, acho que é a cozinha copa. Que a gente teve que colocar a janela em cima das portas. Não, se tem uma certa iluminação e ventilação, ainda está tudo bem. Tá? É aceitável. O ideal é tentar seguir o máximo possível dentro da cartilha. Entendi. Tá? Em uma situação ou outra, tá? Uma situação pontual ali, aí não tem problema. Ah, beleza. Era só uma outra situação mesmo. Não, tranquilo. Então, tá tranquilo, professor. Então, isso daí bem dá para poder fazer rapidão. Tá bem resolvido já o que vocês estão fazendo. Tá bem resolvido, tranquilo. Na verdade, é só melhorar o acabamento, então, na verdade, né? Porque o trabalho em si já tá... A parte do projeto está definido. Tá bom. E, principalmente os níveis, vocês colocaram lá, coloca esses níveis em corte. Se quiserem colocar os níveis na planta, que eu acho que tá 100 lá, se não me engano. Ah, sim. Eu fiz ela, a parte de nível e cobertura, tudo numa só. Do terreno, na realidade. Tá tudo aqui, né? Se quiser colocar alguns níveis dentro dessa primeira... Sim. Aonde você tem ambientes, coloca alguns níveis, só para a gente se localizar. Beleza. Tá? Você já tem isso aqui nos cortes, então é tranquilo. Joga um nível fora na calçada para identificar o zero e vai jogando os níveis internos nessa planta, nessa e nessa. Entendi. Tá? Beleza. Já facilita bem também, fica mais completo. Beleza. Tá bom? Perfeito, então, professor. Tá obrigado. Bom. Muito obrigado, professor. Certo? Então, valeu, gente. Boa noite aí. Boa noite para vocês, até mais. Se cuidem. Até. Você também.